Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 4, versículos de 38 até o 44, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Amados irmãos e irmãs, vamos então meditar em cima da dinâmica desse evangelho. Primeira coisa, diz aqui no texto que Jesus sai da sinagoga e entra na casa de Simão. Quem não lembra, Simão aqui é Pedro. E o texto vai nos dizer que a sogra dele estava sofrendo com febre alta. Naquele tempo, a febre era uma doença, né? Na verdade, febre não é doença, é sintoma. Mas para o povo daquele tempo, a febre era praticamente uma doença, né? E como era um sintoma acompanhado de um sintoma que escondia uma doença mais grave, muitas pessoas, aspas, coloca aspas grandes aí, morriam de febre, né? A febre não causa morte, eu não sou de medicina para entender, mas eu sei que a causa da morte de alguém não é a febre, né? Porque a febre é apenas um sintoma que mostra que algo está acontecendo. Mas o povo daquele tempo não tinha 100% de compreensão sobre isso ainda. E aí, por esse motivo, ter febre era algo muito complicado. E aí pediram que Jesus fosse ali em favor dela. Nós estamos vendo aqui a intercessão, né? O chegar até Cristo para pedir com que Ele toque no outro, para pedir com que Ele alivie o sofrimento da outra pessoa. Jesus então inclina-se sobre ela, ameaça a febre e a febre deixa aquela mulher. Mas aí vem a parte interessante. Diz o texto que ela imediatamente se levanta e começa a servir. Muita gente vai pensar assim, né? E eu lembro que quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu pensava também nisso. Que ela se levantou para poder, sei lá, fazer um café, fazer um chá, enfim. Mas não foi isso. A expressão em grego que aparece aqui nesse texto é a mesma ligada à palavra diaconia. Essa mulher começou a servir na comunidade. E nós vamos ver o seguinte, né? Que essa febre aqui, agora à luz dessa interpretação, poderia significar todos os sintomas que muitas vezes nós temos, especialmente quando nós chegamos na igreja no início da nossa caminhada, ou até mesmo depois de muito tempo. Sintomas esses como orgulho, vaidade, inveja, falta de perdão. É preciso ter a intervenção do Senhor, para que Ele, ao me transformar, ao iniciar então o processo de conversão, eu comece automaticamente a servir. Porque não faz sentido alguém ter uma experiência com Cristo e essa pessoa não querer servir ao outro. E entenda a palavra serviço, vamos desmistificar esta palavra. E quando eu falo serviço, não é apenas servir na igreja, mas é servir em outras instâncias da vida também. Então, por exemplo, você que está me acompanhando, digamos que você seja, sei lá, alguém da área de serviço social. Quando você, então, passa por esse processo de conversão, o teu trabalho, a tua atuação profissional, ela começa a ser um serviço a Deus. Então, eu tenho que ir para uma reunião chata. Eu ofereço a Deus essa reunião chata, né? Porque o meu trabalho é um serviço. Eu estou cansado de lutar com esses irmãos que estão na droga, que não querem sair disso aqui. Respira fundo e lembra que você tem que servir ao Senhor. Vamos pensar em outra profissão, por exemplo. Digamos que você é uma pessoa que atende o público, em algum lugar específico, trabalha com atendimento ao público. E aí tem muita gente que chega ali estressada, carrancuda, né, querendo despejar de você.
quando eu entendo, quando Deus já tocou meu coração, porque eu me abri, porque eu estou buscando mudar de vida, até uma cara feia de alguém, eu vou tentar retribuir com um sorriso, porque eu devo deixar na outra pessoa alguma coisa de diferente, né? É mais ou menos isso que nós somos chamados. E aí, amados irmãos e irmãs, é isso que essa mulher fez, é isso também que nós somos chamados a fazer. Imediatamente servir. Depois o texto continua falando que muitas pessoas vinham, traziam as pessoas para que Jesus pudesse os curar. E sempre que os demônios saíam, diziam que Jesus era o Filho de Deus. De novo, aquele que eu já falei, inclusive, na terça-feira aqui no canal, a ideia de que sempre o diabo ele conhece quem Jesus é. Só que Jesus ameaça para que eles não falem. Por quê? Se por acaso a fama de Jesus de que era de fato o Messias se espalhasse muito rapidamente, provavelmente as lideranças religiosas iam impedir que Jesus fizesse aquilo que ele deveria falar, né? Porque o verdadeiro messianismo de Cristo, infelizmente, só é compreendido após a cruz. O povo não tem uma fé madura, né? É como se a gente pudesse ver a cruz como sendo uma lente de um óculos. É a partir dela que tudo começa então a fazer sentido. Depois, diz o texto, que Jesus vai para o deserto. Provavelmente ele vai rezar. Só que as multidões procuram Jesus e não querem deixar ele. Olha o que Jesus fala. Eu devo anunciar a outras cidades, porque foi para isso que eu fui enviado. Ou seja, Jesus sempre teve a compreensão de que a sua missão não era ficar preso apenas a um grupo, mas a missão de Jesus é uma missão universal. O evangelho precisa ser anunciado de modo universal. E, amados irmãos e irmãs, tem hora que a gente não tem essa compreensão, né? Queremos acorrentar a palavra. Eu só quero ficar no meu grupinho. Eu quero ficar só com essa minha galera, porque essa minha galera é gente boa, porque eu já conheço eles e porque assim vai. E não é esse o nosso chamado, né? Nós somos literalmente chamados a anunciar a toda e qualquer pessoa. Por isso, que à luz desse evangelho a gente possa refletir melhor também sobre as nossas atitudes de evangelização. Será que eu tenho me prendido só a um grupo? E mais, eu acho bonito a consciência de Cristo porque ele disse que foi para isso que ele foi enviado. Em outras palavras, foi para isso que eu vim ao mundo. E aí eu termino o vídeo te lançando uma pergunta para tu meditar hoje. E para que você veio ao mundo? Qual é a tua missão? Onde Deus te chama a servir, assim como também a sogra de Pedro serviu? Deus tem um projeto, né? Uma vocação para cada um de nós. E a gente parece que às vezes esquece de se questionar ou de observar os nossos traços vocacionais. Mas é preciso ter consciência disso. Deus tem uma vocação para mim e para você. E eu sou chamado a abraçar a minha vocação. Porque uma vocação acertada implica numa vida feliz. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.